que traz não só, né, as preocupações, né, com essa crise econômica, financeira, né, da recessão, de estocar alimentos, né, e artigos de primeira necessidade, mas também, né, né, a ameaça da disseminação de um pensamento único, né? A gente já de alguma forma caminha para isso, né? Que essa nova ordem traz, né? Essa política totalizante, né, que desumaniza o outro, ou seja, a própria questão da diferença, né, daquele que tem um pensamento diferente de mim, né, tem outras crenças, né, outros valores, outros princípios, que pensando numa fraternidade, né, solidária, de um holismo que a espiritualidade traz, né, para a gente e as tradições, né, espiritualistas, é, e focaria realmente numa ideia da própria aniquilação, né, desse outro, né, que diverge de nós, que tem uma religião diferente, né, e até no campo político que a gente vê muito com essas polarizações, né, nesse ano eleitoral, a gente vê também, né, não, dentro do campo político, o diferente não é um adversário nas ideias, né? Pelo contrário, ele é o inimigo da nação, né? E nesse sentido, né, a gente vê essa crescente, cada vez mais, esses crescentes acirramentos e disputas que individualizam cada vez mais cada um, né, nas suas do seu pensamento fechado, né, nas suas próprias, vamos dizer, confirmações de seu viés cognitivo, né, daquilo que ele acredita, então o resto não interessa, né, a afirmação da sua bolha, né, sobretudo nas próprias sociabilidades digitais, né, das redes sociais, né, que a internet traz, e nesse sentido a gente tem essa fragmentação cada vez maior, né, que faz essa divisão e o poder, ele de fato, ele se sustentar, né, a própria ideia do apego a esse poder, né, e é o que ele representa no mundo, né, as vantagens dos privilégios, né, a gente aqui não fala nem direitos, né, quer dizer, a gente vive uma formação, né, falando do Brasil, né, em que a gente não, de fato, valoriza a questão de direitos, né, do exercício da cidadania em si, mais os privilégios, ou seja, a posição social do status, né, mais elevado, que vai acirrando cada vez mais essa desigualdade maior, né, e implantando esse pensamento totalitário, hegemônico, que vem, né, das grandes nações já, que dominam as elites ocultas com seus projetos, né, dessa ordem, e isso já vem com esse processo de ocidentalização, né, quando há, professor Kardec, essa anulação, inclusive, né, das culturas locais mais tradicionais, né, dos povos que a gente sabe, conhece, os povos originários, né, tão diversos aqui no Brasil, que vão também enfrentando, até nessa questão fronteiriça aí da tríplice, né, também essa invasão de seus territórios, também, né? Então, a soberania nacional ameaçada e também os direitos desses povos originários que antecedem a própria criação do Estado brasileiro, né? Então, violação de direitos, né, de processos democráticos, então, e o pensamento totalizante que se coloca como o único e o melhor para todos, que advém, né, dessa hierarquia, né, cancela qualquer, vamos dizer assim, diversidade que seria esse projeto da fraternidade branca, né, que se traz nessa transição de Gaia, né? Então, essa é a consideração que eu queria fazer em relação a tudo que a gente comentou, né, na live de hoje. Muito bem, professora, muito bem colocado. E, inclusive, para reforçar isso, eu queria dizer que, por exemplo, as pessoas que estão presas dentro das suas caixas religiosas nesse momento vão acabar ficando num processo muito pior, né? Então, um chamado nosso de canais como esse também para esse despertar espiritual, para essa libertação, para esse momento de expansão consciencial verdadeira,
para que as pessoas possam vivenciar sua espiritualidade livre e mais profunda, né? Para que as pessoas possam amadurecer e ressignificar ideias, ressignificar pensamentos, questões que estão cristalizadas, pensamentos engessados em suas religiões ou doutrinas, né? Porque imagina, como a professora estava falando, se eu for, por exemplo, da igreja evangélica A, B, C ou D, e só acreditar tiver como pensamento só o que o pastor está falando. Eu vou ficar aqui bitolado nessa caixa e vou seguir isso aqui. O mundo está pegando fogo. E eu estou aqui, ó, achando que é isso. Eu não estou parando para eu mesmo pensar, eu mesmo exercitar o meu direito do livre pensar. Então, isso pode ser na Igreja Católica, isso pode ser no Espiritismo, isso pode ser em qualquer lugar. Inclusive, infelizmente, temos um Espiritismo muito exacerbadamente religioso aqui no Brasil, exacerbado, também com características muito católicas, e que acaba também sendo um espiritismo onde a maioria é conservadora, por exemplo, é muito conservadora, por um lado, é falso moralista, né? Então, todas essas questões a gente traz com a coragem, e eu tenho a coragem de quem foi do movimento espírita, viu as entranhas dele, viu os bastidores dele e fala com propriedade.